Beleza, vamos lá. Bom, o que eu vou apresentar é primeiro os projetos, alguns dos projetos para vocês verem onde foi utilizado e onde não foi utilizado o OpenDSS nos meus projetos na indústria. E depois vamos ver os estudos de Distributed Energy Sources, né, os recursos distribuídos, e OpenDSS, análise de impactos, integração e orquestração, que seria a otimização. E vou apresentar um projetinho por cada um desses tópicos, e depois umas conclusões. Vamos lá. O Andrés me pediu que faça uma compilação dos projetos que eu fiz e, bom, mostrar para o pessoal onde que foi utilizado o OpenDSS. Foi entretenido fazer essa compilação. Aqui são 15 projetos industriais, todos com empresa, que eu fiz no Reino Unido, nos Estados Unidos, na França e agora na Austrália. 15 em total. Quantos vocês acham que utilizamos o OpenDSS? Vou utilizar o chat. Ninguém? O Andrés? Já foi para o 15. Alguém mais? Quantos projetos dos 15 vocês acreditam que utilizaram o OpenDSS? Todos. Sim. É todos mesmo. Todos esses projetos utilizaram o OpenDSS. Por quê? Todos esses projetos envolvem empresas de distribuição. E o OpenDSS é para a modelagem, né, dos comportamentos, das cargas, dos recursos distribuídos, de qualquer coisa que você quer fazer com a rede de distribuição. Não tem como, a não ser que seja uma análise de outro tipo, né? Mas se envolve correntes, fluxos de potência e tensões, tem que utilizar. E não necessariamente o OpenDSS, existem muitas outras ferramentas, mas o OpenDSS é muito, muito flexível. Complicadinho às vezes, mas muito flexível. Então, vamos lá. Vamos com o impacto de análise. Esse aqui foi um projeto que se chama de Low Voltage Network Solutions. Foi com o Alejandro, que está de volta no Chile. Dr. Alejandro trabalhou comigo de 2011 a 2014. Mais ou menos. Mas esse projeto era nessa época e foi um trabalho que a gente fez com o Electricity Northwest, que nem o CPFL aí em Campinas, né? É uma empresa que está na região. E, bom, esse trabalho foi feito há uns anos e, bom, foi uma coisa muito interessante. Aqui, o que a gente queria fazer era a análise das redes de distribuição na baixa tensão com os recursos distribuídos. Então, era uma análise de impactos, mas, ao mesmo tempo, o importante foi que a gente não pode simplesmente fazer com que uma rede de distribuição na baixa tensão, sei lá, uma rua que tenha 10 casas, e você fala, quais são os impactos da fotovoltaicos? Ok, em quantas casas? Vamos supor 20%, ou seja, 2 casas. Quais casas? As casas no finalzinho da rua ou no começo da rua? Assumindo que no começo está o transformadorzinho. Bom, se você pegar as casinhas do lado do transformador, o resultado dos impactos na rede de colocar os painéis fotovoltaicos no sistema fotovoltaico vai ser muito diferente quando você compara com uma análise onde você escolheu as 2 casinhas bem no finalzinho. Por quê? Porque tem impedância. Então, vai mudar. Ou seja, quer dizer que 20% não é simplesmente 20% de penetração. A gente tem que também pensar que esse 20% vai estar de diferentes maneiras, a alocação desses recursos distribuídos. Porque, na verdade, o pessoal compra os dispositivos e, bom, é uma coisa meio que aleatória. Não inteiramente aleatória, porque tem um aspecto socioeconômico, na verdade, mas uma vez que você fala, bom, esse aqui é um setor que tem o poder de comprar esses dispositivos, como é que eles vão comprar? Bom, aí que entra uma coisa meio aleatória. Então, aí que entra a parte das incertezas, de onde esses dispositivos vão estar. Não só isso, também, quais são as cargas que vamos ver nessas casas. A não ser que você tenha exatamente os smart meters de casas particulares, você não sabe exatamente qual que vai ser a demanda dessas casas. E ainda tendo os smart meters, essa demanda muda, porque é o comportamento humano. Então,
as incertezas são muito, muito importantes nas análises de impactos e em qualquer análise, na verdade. Então, isso que a gente estava querendo fazer. Então, vou apresentar aqui super rápido esse projetinho, qual era a ideia, qual que é a metodologia que utilizamos naquela época e a criação dos perfis dessas tecnologias e vamos ver um pouquinho mais como o OpenDCC foi utilizado, porque a ideia aqui não é apresentar os projetos e todas as ideias dos projetos, a ideia é entrar um pouquinho mais no OpenDCC, ok? Vamos lá. Bom, como eu falei, a ideia aqui era realmente analisar os impactos das redes, nas redes de baixa tensão das diferentes tecnologias, carros elétricos, painéis fotovoltaicos. Esse aqui é um dos primeiros projetos no mundo que analisaram redes de baixa tensão dessa maneira detalhada. As considerações que a gente teve foi uma análise de Monte Carlo, para poder capturar as incertezas que estava falando, né? A localização, o tamanho dos painéis fotovoltaicos, por exemplo. Qual que você vai colocar? Vai depender. Aqui na Austrália, por exemplo, existem, dependendo dos diferentes tamanhos da casa, existem muitas casas que utilizam painéis até de facilmente 10 kW, os painéis. O inversor vai ser de 5 kVA, porque uma monofásica, uma casa monofásica não pode injetar mais do que 5 kVA. Mas isso não quer dizer que também você coloque menos, né? Você pode colocar talvez uns painéis de 3 kW e um inversor de 3 kVA. Então, vamos ter uma mistura de tamanhos, né? E a mesma coisa vai acontecer com os carros elétricos, com qualquer outra tecnologia. Então, é a localização, é o tamanho, são muitas coisas que mudam. E essas incertezas têm que ser capturadas. Ao mesmo tempo, temos que ver que quando a gente faz análises mais detalhadas, a gente não pode pensar em carga mínima, carga máxima e pronto. Isso pode ser até útil, dependendo do que você quer fazer, mas se quer fazer uma análise detalhada, você tem que fazer isso em tempo real. Ou seja, tendo perfis de carga e geração, o que for, das tecnologias, para poder modelar o que está acontecendo no dia, na semana, no mês, no ano, etc, etc. E, logicamente, sendo redes de baixa tensão, são desequilibradas e tínhamos que utilizar uma ferramenta que seja adequada, né? Bom, naquela época também, estamos falando de 10 anos atrás, você fala de Dick Silent Power Factory, não era trifásico. Você fala de PSCE, que é uma outra muito conhecida, também não era. Então, OpenDCC foi um dos primeiros que realmente podia ser uma análise desequilibrada, e não só desequilibrada, mas também com múltiplos cabos, né? Não só três trifásico, mas trifásico neutro, e poderia colocar a Terra, poderia ser uma modelagem muito, muito detalhada. Bom, agora todas essas ferramentas podem fazer análise desequilibrada. Enquanto aos dados, esse aqui é parte do desafio, ter esses perfis de dados, da geração, da demanda, mas a gente teve muita sorte naquela época no Reino Unido, smart meters não existiam, mas foi possível fazer isso com uns modelos que já tinham sido feitos em outras universidades para a parte da carga, e com dados de outros projetos para os perfis dos recursos distribuídos. Como parte desse projeto, a gente também tinha as redes reais, né, que agora vocês têm bastante também, particularmente em Unicamp, com os trabalhos que o Valmir, que a Fernanda fazem com as empresas, e, bom, porque a ANEEL fez com que todas as empresas tenham os modelos no OpenDC aí no Brasil, que eu acho muito interessante. Então, isso já é bem mais normal. Mas 10 anos atrás, ter modelos das redes de baixa tensão, não, é coisa de loucos, não existe. Então, foi um trabalho danado que a gente fez. Então, qual que é essa metodologia de impactos? Bom, você tem que ter um modelo da rede, ok? Que é um trabalho muito grande, simplesmente modelar a rede, quando as empresas não fazem isso. Depois, uma vez que você tem a rede é o primeiro bloco, né? Não é tudo que você precisa. Você precisa das cargas, você precisa de modelar as cargas, ou seja, o que vai acontecer nas casinhas, né? Na baixa tensão, a gente está falando de casas. Como é que vai ser o comportamento desses recursos distribuídos? E depois, finalmente,
você vai ter que pôr tudo isso para cada um dos cenários que você está considerando, que podem ser diferentes penetrações, diferentes cenários aleatórios de localização, tamanhos, etc. E você tem que fazer para cada um desses cenários fluxos de potência e depois capturar o que você tem interesse. Atenção nos consumidores finais, no ponto de conexão, por exemplo, é uma coisa muito importante, e sendo comparada com o standard, né, os requerimentos locais. No nosso caso, é o standard britânico, europeu. E também você tem que checar, né, que os fluxos de potência estejam de tal maneira que os ativos, né, os condutores, os transformadores, não estejam sobrecarregados. E você pode calcular isso analisando em tempo real, né, o que está acontecendo também. Logicamente, existem mais coisas que dá para analisar. Sim, você pode fazer análise de faltas, de falhas também, você pode fazer análises harmônicos também, muita coisa, mas nesse caso a gente, porque esse aqui são perguntas mais do lado de planejamento, então as tensões e a capacidade dos ativos são as perguntas mais importantes. Se você não tem boas tensões ou os ativos estão sendo sobrecarregados, parou tudo, né? Então, não que as outras análises não sejam importantes, essas aqui são digamos, as duas primeiras que têm que ser feitas, mas as outras análises também têm que ser feitas, né? Bom, e é isso aí. Então, os modelos, os perfis, logicamente, você tem que ter os dados, ou extrair os dados de outros projetos, etc, etc. As cargas, no nosso caso, que estão aqui, esses modelinhos de carga, vem de um modelo de uma universidade, University of Loughborough, no Reino Unido, que eles fizeram coisas muito interessantes e muito realistas, que a gente validou também, foi interessante. E, bom, os dados também de como seria a geração fotovoltaica, nesse caso a gente utilizou também modelos criados para poder produzir os efeitos das nuvens. A irradiação que a gente pode estimar cada dia em qualquer parte do mundo é a irradiação que a gente chama de clear sky, que não tem nuvem. Que você pode estimar 100 anos em advance, adiantado, porque depende do planeta, né? De onde no planeta está e a rotação do planeta com respeito ao Sol. Mas as nuvens, isso aí é terrível, né? Você não sabe nem qual é a temperatura amanhã. Então, aí que foi o modelo, né? Que vocês podem ver como é que está mexendo, sim. Esse foi o modelo da Universidade de Loughborough também. E os outros, o Micro CHP, ou Electric Heat Pumps, esses aqui foram modelos e também dados de outros projetos. Bom, vamos no OpenDCS. Então, como é que a gente faz isso aqui? Nesse caso, 10 anos atrás, a gente estava utilizando o MATLAB, e com o OpenDCS a gente estava interagindo através do ConServer. O ConServer, se vocês falam para seus colegas que são do Computer Science, o pessoal que é realmente da computação, vão falar que é uma desgraça. que criou o Microsoft muitos anos atrás, e não, existem maneiras bem melhores de interagir com diferentes pacotes de programas, né? Mas, enfim, o PNDCS foi feito muitos anos atrás, e mais do que 10 anos atrás, 15 no mínimo, e logicamente é uma coisa que tem só isso, não tem muita opção, mas funciona, né? Não é o melhor, mas funciona. Então, o OpenDCS, realmente, a gente não utiliza o OpenDCS diretamente, utiliza nesse projeto desde o MATLAB. Então, a gente chama o OpenDCS para fazer coisa. Vocês já no workshop, acredito que vocês já utilizaram a interface que tem o OpenDCS, que é terrível, que tem que escrever tudo. Não, a gente já esquece essa interface, e a interface é o MATLAB nesse caso. Então, a gente maneja o OpenDCS aqui. Depois, logicamente, essa parte de estocástica, essa parte das incertezas que estava falando, localização dos painéis, o tamanho e tal, tudo isso é feito, logicamente, na programação do MATLAB. E os resultados, uma vez que o OpenDCS produz todos esses fluxos de potência, são extraídos também do OpenDCS e depois manipulados ou manejados pelo MATLAB, né? Então, é um processo onde você adquire os dados, faz uma randomização dos perfis, depois manda o OpenDCS para fazer as simulações de fluxo de potência para cada um dos cenários, e depois extrai tudo isso
e reprocessa no MATLAB, né? O OpenDSS, ao final das contas, faz o fluxo de potência trifásico e faz todos os modelos para as cargas, redes, modelos especiais dos elementos de rede, etc, etc. Parece simples, não é tão simples, mas não é tão complicado. E dá para fazer isso com o VBA, o Python, etc. Hoje em dia, a gente utiliza só Python no meu time. Então, vamos ver aí uns resultadinhos, o que acontece aqui. Bom, aqui esse aqui é um alimentarzinho de baixa tensão, e o que a gente vai ver tipo de resultados, né? Como é que seria para passar essa rede? Essa rede tem que ser traduzida, né? Por exemplo, em arquivos TXT, que modela a rede, utilizando o tipo de código, né? A linguagem do OpenDSS, esse é um exemplo aí. E tudo isso a gente pode fazer em diferentes partes, e utiliza o comando redirect, que é para chamar, né, o arquivo que faz o código de linhas, o arquivo que faz as cargas, o arquivo que faz isso, para você não ter um arquivo muito grande, né? Você pode já chamar. Logicamente, isso aqui, estamos falando de uma rede que já foi criada, então, logicamente, você pode ter os arquivos TXT aí organizadinhos. Mas se é uma rede que você tem que criar todo o tempo, então, logicamente, você não lê essa rede, você cria no código também, no MATLAB ou qualquer outro software que você está utilizando. E, logicamente, né, para começar, sempre tem que ter a organização, né, dos códigos, né, no OpenDSS, o path, né, que você está utilizando, o novo circuito sempre tem que criar, e o novo transformador, etc, etc. Sempre tem que, não pode esquecer esses passos. E, logicamente, a gente está falando de resultados no finalzinho, né? O OpenDSS, nesse momento, não sei se vocês já perceberam no workshop, o PDCC faz o fluxo de potência e não te dá resultado nenhum. Você tem que colocar, se realmente você quer saber o que está acontecendo nessa casilha, o que está acontecendo o fluxo de potência nesse segmento, né, da linha, o que for, você tem que colocar monitor. O OpenDSS funciona como se fosse uma rede real. Se você não coloca o monitor, você não sabe o que está acontecendo. Lógico. Então, não esqueça de colocar os seus monitores, né, dos pontos que você tem interesse. Bom, aí colocamos os perfis, esse como exemplo, né, os perfis de carga, perfis aqui de fotovoltaicos, não vou entrar nos detalhes, e depois colocamos tudo junto, né, no código, de uma maneira onde, como eu falei antes, o MATLAB é que seleciona aleatoriamente, né, os perfis de carga para as casinhas, os perfis de carga para as diferentes Low Carbon Technologies, ou DER, que é Distributed Energy Resources, e uma vez que selecionamos um cenário para uma penetração dada, tudo vai para o OpenDSS, faz o fluxo de potência em tempo serial, os resultados são pegos pelo MATLAB, guardados numa base de dados, e continuamos com todas essas cenários, 100 cenários, por exemplo, por cada uma das penetrações que estamos avaliando. E pronto. Logicamente, uma vez que você faz isso, o OpenDSS aqui sem uma análise de carga sem os fotovoltaicos, você vai poder extrair o que está acontecendo na cabeça do alimentadorzinho e o que está acontecendo essa aqui em correntes e o que está acontecendo na tensão do último consumidor. E você quer fazer uma análise de impacto, então, logicamente, esse é o cenário básico, sem fotovoltaicos, e quando você coloca os fotovoltaicos, aí você vai ver a diferença, não? A corrente, quando você coloca, bom, não é essa série de casinhas, é um exemplo com muitas mais casinhas, o que vai acontecer é que o fluxo reverso das fotovoltaicos vai criar muito mais correntes do que a carga mesma, e, logicamente, com as tensões vão aumentar muito mais. O valor máximo no Reino Unido, isso aqui são detalhes com o Reino Unido, é 253 volts, normal, nominal, monofásico, teria que ser 230, ou seja, 10% a mais. Aqui estaríamos vendo que já estamos passando 253, o que não é bom, logicamente. E, ao mesmo tempo, também temos as correntes, talvez isso aqui é bem mais do que realmente o alimentador pode ter, né? Então, isso não é necessariamente tão bom. E é isso, né? Você faz isso e faz isso para muitas penetrações, para diferentes tecnologias e para muitos cenários em cada penetração, e você consegue ter essa análise estocástica. Onde aqui, por exemplo, para esse alimentadorzinho que eu estava apresentando, que esse aqui, que temos quantas casas, não lembro quantas casas, não me importa. A análise o que fala é que a penetração, enquanto aumenta para fotovoltaicos,
vamos tendo mais consumidores com problemas de tensão. Essa aqui é a porcentagem de consumidores. E chega com uns 70%, né? Por exemplo, uns 15%, mas poderia ser mais. Por isso que você utiliza o standard deviation. E isso pode ser feito também com essa análise com diferentes tecnologias, né? E no caso desse micro-CHP, não tivemos problemas de tensão. E os problemas térmicos também podem ser analisados dessa forma. Então, esse projeto foi muito importante para essa empresa de distribuição, porque nesse tempo eles estavam resolvendo também que tipo de monitores deveriam colocar, não tinha smart meter nesse tempo, para poder analisar como é que essas redes estão avançando, né, progressando com essas tecnologias também, para assim eles terem ações, né, de planejamento de acordo às penetrações que eles estejam vendo. Então, logicamente, com os painéis fotovoltaicos, os problemas realmente são bem mais de tensão, não são problemas que você vai ter com os transformadores e tal. Mas a gente fez isso também em muitos alimentadores reais, e com isso a gente fez uma análise de todos esses alimentadores. E que a gente concluiu que realmente a quantidade de alimentadores, dependendo da tecnologia, logicamente, que vai ter problemas de tensão, é uma coisa que deu para determinar. E em termos de fotovoltaicos, é sempre, a grande maioria, é problemas de tensão. Com outras tecnologias, por exemplo, carros elétricos, é meia-meia, ok? Então, isso é muito importante, porque assim as empresas podem saber o que vão fazer com essas tecnologias, o que vai acontecer com as redes delas. Ok. Danielson, aí tem uma pergunta: o se aceita como entrada de dados arquivos de AutoCAD e outros softwares de CAD? Não. Não, 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 não. OpenDCS aceita isso, do TXT. Tudo que a gente fez o análise de CAD aqui, porque esse é que as empresas na Europa, aqui no Brasil também, todas elas têm as redes reais, as redes que eles fazem, no software, ArcGIS, o que for, né? Geographical Information Systems. Essa informação tem que ser traduzida para o software que depois vai fazer a análise elétrica. OpenDCS não lê nada disso. Existem pacotes que leem, mas mesmo assim vai ser informação incompleta, porque o CAD vai falar qual que é o tipo de condutor, não vai falar impedância. O CAD pode juntar pontos, mas não vai falar qual que é a fase em que a consumidora está conectada, ou as fases. Ou seja, existe uma desconexão entre o CAD e a análise elétrica. E esse gap que existe, bom, são vocês que têm que completar. E depois, uma vez que completada, tem que ser traduzida na linguagem do OpenDCS. Você pode criar seu próprio tradutor, etc, etc. Mas o OpenDC não lê isso. E nenhum outro software vai ler. Eles podem ler CAD, mas o CAD sempre é incompleto, então você tem que completar. Beleza, então vamos lá. Esse foi um projeto feito só para análise de impactos. Muito interessante. Podemos fazer soluções, porque análise de impacto é legal, tudo bem, mas é impacto, né? Tipo assim, vamos ver que o fotovoltaico, se temos muito, vamos ter problemas de tensão, se temos muito carro elétrico, vamos ter problemas térmicos. Tudo bem, a empresa de distribuição vai pensar, sim, ok, então eu tenho que fazer alguma coisa, mas essa coisa que tenho que fazer como solução é sempre colocar condutores bem maiores, né? Porque se você colocar um condutor maior, um transformador maior, você soluciona os problemas térmicos. Da parte da tensão, um condutor maior quer dizer que também tem um cross-section que é maior, e isso quer dizer que a impedância é menor. E se a impedância é menor, você pode até solucionar alguns problemas de tensão também. Mas colocar novos condutores e novos transformadores é caro. Então, existe alguma coisa, uma alternativa que seja talvez mais barata, manejando esses recursos, ou seja, fotovoltaico não gerar tanto quando é muito, e o carro elétrico não consumir tanto quando é muito, né? Em forma simples de falar. E então, podemos utilizar o OpenDCS para fazer esse tipo de análise, onde a gente está começando a brincar com esses dispositivos,
Ou, às vezes, não é brincar com o dispositivo distribuído, né, o DR em si, mas brincar com a rede, por exemplo, trocando a posição de chaves das linhas, ou seja, a topologia, a posição do OLTC na sua estação primária, ou desconectando um capacitor, ou reconectando, religando um capacitor, o que for. Todas essas perguntas, né, de manejamento da rede ou manejamento dos recursos distribuídos podem ser, sim, implementadas também com o OpenDCS. Então, o que eu vou apresentar aqui é um projeto que é chamado de My Electric Avenue. Naquela época, foi 2013 a 2015, foi o maior projeto no mundo que fazia análise de carros elétricos e também análise de uma solução para manejar os impactos dos carros elétricos. Bom, vamos lá, eu vou comentar também, logicamente, como o OpenDCS foi utilizado. Então, a ideia aqui realmente é relativamente simples. No momento que as pessoas começam a colocar o carro elétrico, a carregar, o que vai acontecer? É mais carga, né? Se é mais carga, o que vai acontecer com o transformadorzinho? Vai começar a ser carregado mais, né? É óbvio. Então, vai chegar o ponto onde tem tanto carro elétrico que vai passar do valor adequado, né? 100%. Na verdade, a gente foi sobrecarregar os transformadores mais do que 100% por algumas horas. Mas vamos supor que, idealmente, você não quer passar. Então, a ideia desse projeto, que realmente foi implementado, foi, bom, no momento que a gente chega muito perto de sobrecarregamento, desliga. Não, agora, a coisa parece simples, né? Então, quer dizer, simplesmente desligar, né? Aquele cara que chegou tarde. Não, por que vai desligar o cara que chegou tarde? Por que não desligar o cara que já esteve carregando por muitas horas? Então, a lógica é importante, né? A ideia, o conceito é simples, mas a lógica, a implementação não é tão simples, né? E, logicamente, se você quer ver a eficiência ou quantificar a eficiência dessas ideias, você tem que ter modelos, né? Porque você não vai quantificar, por mais que você coloque tudo isso aqui num projeto físico, numa rede, você vai aprender muita coisa, mas não dá para falar, como é que funcionaria se são todas as casas com carro elétrico? Não vai acontecer, porque você precisaria que todas as casas tenham carro elétrico. Então, é complicado em um projeto real ter penetrações muito, muito altas. Por isso que você precisa de ter esses modelos da redes e os modelos que permitam acessar, analisar os efeitos dos carros elétricos e de qualquer maneira. Então, nesse projeto que eu falei, que estou falando aqui, bom, a gente teve dados de mais de 200 carros elétricos e a metade esteve em vermelho aqui, são as áreas onde esteve o projeto em si, o manejamento dos carros elétricos. Os em azul são sem manejamento. O manejamento foi feito como vocês esperam, né, com sensores perto do transformador e sensores também que sabiam quando o carro está sendo ligado, conectado, né, plugado no ponto de carregamento. Então, o manejo realmente não é no carro, é no ponto de carga. É que nem a tomada, né? É desligar a tomada, praticamente. Bom, logicamente tem que ter uma comunicação também, né? Essas são uma foto dos elementos, né, no transformador, em cada fase, né, ter os medições de corrente, para ver o carregamento, o ponto de carga, que esse aqui já tem vários anos, né, já são bem mais modernos, os elementos de controle e de comunicação que estão aí também do lado, para poder desligar esse ponto de carga. E, bom, o PLC, no Program Logic Controller, que é o cerebrinho aí, que está a lógica aí implementada. Bom, no lado dos dados, a gente pegou esses dados da Nissan e processamos para poder criar perfis. No projeto anterior que eu estava mostrando com o Alejandro, esse aqui projeto com o Hiro, esqueci de falar, nesse projeto dos carros elétricos, a gente utilizou a informação que a gente tinha de outros projetos que estavam acontecendo. Mas nesse projeto aqui, no My Electric Avenue, a gente pegou os mesmos dados do projeto para criar perfis bem mais realistas. E esses perfis, bom, existem muitos artigos que a gente escreveu nisso, são perfis que mostram quando que o carro vai ser carregado, etc, etc. Porque, afinal das contas, o que você quer ter são não só um modelamento, uma modelagem da rede
bastante real, mas você também precisa de uma modelagem dessas tecnologias bastante real. E com os carros elétricos, o problema é que depende muito do comportamento humano, né? Como que eles vão utilizar. Então, ter dados de projetos que estão monitorando como as pessoas utilizam o carro elétrico, logicamente vai depender, né? Se é o Reino Unido, é a Austrália, tudo depende, o comportamento é diferente até certo ponto, mas é muito importante, né? Por exemplo, uma coisa importante que a gente viu, aqui esses são carros que estavam carregando nível 1, que para atenção aqui seria aproximadamente 3,7 quilowatts de carga, que não é muito, né? 3,7, mas o que a gente viu depois que analisou bastantes dados, né? Mais de, quanto foi? Não sei, quase 2 anos, um ano com certeza, é que, na média, os carros não um carrinho, assim, vai chegar a ter 3,7 quilowatts, mas, na média, no agregado, quando a gente vê o promédio, como eles se comportam, não chega a 1,2 quilowatts. E isso é bom, porque quer dizer que, na média, né, no ponto de carga máxima, não é 100% de coincidência. Isso é bom, né? Porque senão seria muito complicado. No entanto, no Reino Unido, eles planejam a demanda máxima de cada casinha com ao redor 1,5 quilowatts, porque não existe ar-condicionado, então é simples de planejar nesse sentido. Então, 1,2 de carros elétricos em cima de 1,5 das casas normais é bastante, é quase duplicar a carga. Então, não parece muito, mas, dependendo do tipo de rede que a gente está falando, a parte do mundo que a gente está falando, pode ser muito, e para o Reino Unido é bastante. Enfim, bom, vamos lá na parte do controle. A ideia aqui era realmente, bom, desligar o carro quando tem muito carro, é simples, né? E religar os carros, ou o ponto de carga, quando tem espaço no transformador. A ideia é relativamente simples, né? Mas como implementar essa ideia da melhor maneira possível é importante, né? Porque afinal, a gente está falando de um transformador, mas não existe só um alimentador, existem muitos alimentadores. Existem muitas casas. Existe o tempo que as pessoas que já chegaram estavam carregando. A gente não tem o state of charge dos carros, porque a gente não acessa o carro. A gente só tem as informações que a gente está monitorando no ponto de carga. Então, esse controle tem que considerar todas essas coisas, né? Como eu falava, tem a parte dos alimentadores, então a gente tem que ver primeiro, né, a parte da desconexão, tem que ser por alimentador e depois o transformador, mas a parte preventiva tem que ser o transformador e depois cada alimentador. Bom, aí nos detalhes da técnica, bom, vocês têm que ler os papers, né? Vamos falar de OpenDCS. Então, esse slide bem similar com a gente fez na análise de impactos. A diferença é que agora a gente vai colocar a parte de controle, ok? Então, a parte de controle aqui é fazendo o fluxo de potência, onde a gente já está criando uma interface de controle. Ou seja, aqui é onde o OpenDCS é muito interessante, porque você pode mandar a fazer o OpenDCS um fluxo de potência cada 5 minutos por 24 horas. Pum, faz o fluxo de potência e você pega os resultados e tem todo o fluxo de potência por 24 horas para cada 5 minutos, dependendo dos perfis que vocês têm. Quando a gente faz controle, você não pode mandar ao OpenDCS, faz isso. Não. Você manda no ciclo de controle que você está fazendo. Vamos supor que você está controlando cada 5 minutos. Ou seja, quer dizer que esse perfil que você tem, todavia, ainda é de 24 horas. No entanto, você manda para fazer 5 minutos, você pega os resultados, que nem se fosse um monitor em tempo real, para esses 5 minutos, você analisa, você compara com o que você está controlando, no caso, a gente estava controlando aqui a carga do transformador e também as tensões, etc. E se tiver um problema, você cria uma ação. Então, o problema vai acontecer, logicamente, em algum momento, então você cria uma ação. Pode ser uma análise preventiva também, não? Você está chegando perto do problema, então cria uma ação. Então, tudo depende do algoritmo que você tem. Mas a ideia é que, ao invés de mandar essas 24 horas, faz fluxo de potência e pega o resultado, não. Agora é controle. Então, você manda cada ponto, né, cada 5 minutos, o que for, cada minuto ou cada hora, também dependendo da granularidade que você quer, e você analisa o que aconteceu nesse ponto e depois você cria uma série de ações para o seguinte
ciclo de controle, né? Seguintes 5 minutos, hora, o que for que você está fazendo. E você faz isso todo a cada momento. Logicamente, isso quer dizer que o tempo de simulação é bem maior do que simplesmente fazer fluxo de potência, porque agora está fazendo essa interação OpenDCS, MATLAB, OpenDCS, MATLAB a cada momento, né? Não, enquanto de controle, então, é isso que estou explicando aqui. Quando você inicializa, logicamente, simplesmente é mandar do MATLAB para cada cenário que você está analisando, mas quando você faz no controle, né, aí você tem que fazer isso cada ciclo de controle. Então, você tem que estar analisando cada momento. O que está acontecendo, e você, se não acontecer nada, se não tem problema, então, você continua com o seguinte ponto de controle, que pode ser cada 5 minutos, 10 minutos, o que for que você resolver. E pronto, no caso aqui dos carros elétricos, o que a gente está fazendo é, logicamente, a coleção de dados, e depois você vê o que está acontecendo nas fases, nas tensões, no ponto de carga, e selecionamos qual que vai ser o carro que vai ser manejado, e na análise de desconexão, né, corretiva, vemos primeiro o alimentador, depois o transformador, e se tiver problema, a gente cria uma ação. Então, tudo isso depende do que você está controlando e como você está controlando, né? Então, nesse caso, é por causa desse projeto de carros elétricos que temos essa sequência aqui da coleção de dados, da análise corretiva, etc. Mas tudo vai depender do seu algoritmo. O mais importante no caso do OpenDCS é que você tem que parar o OpenDCS, né? Fazer com que você tenha resultados para cada controle, ciclo de controle. E, logicamente, né, no momento que você faz a desconexão, isso vai acontecendo. Você cria uma ação, quer dizer que no seguinte momento, se você vai desligar um ponto de carga do carro, quer dizer que não vai estar mais no seguinte fluxo de potência. Essa é a ideia. Então, você desligou. No caso, desligar quer dizer para OpenDCS não existe mais, ok? Então, não está conectado. E vai rodar o fluxo de potência sem aquele carrinho, né? A ação de controle poderia ter sido troca o ponto de o OLTC do transformador, ou o que for. Então, você troca ou muda o valor do setting desse elemento. A mudança pode ser, não, agora a gente está fazendo com os reativos do painel fotovoltaico, bom, não do painel, do inversor fotovoltaico. Pode fazer isso. Então, nesse ciclo de controle, você fala, teve problema, então vamos trocar o fator de potência. Então, o elemento que está sendo controlado é o que tem a mudança do setting no OpenDCC para que no seguinte ponto de análise, né, os seguintes 5 minutos, 10 minutos, que for, seja considerado no fluxo de potência. Essa é a ideia. Bom, e logicamente, no caso dos carros elétricos, tem a parte preventiva também, que é a da reconexão, e a reconexão é dando uma olhada no que está acontecendo no transformadorzinho, depois quais que são os carros que você vai carregar, tudo isso vai ser baseado no tempo que eles têm desconectados, desligados, e depois reconecta os carrinhos. E, bom, isso faz todo o tempo analisando em cada 5 minutos, cada 10 minutos, dependendo do ciclo de controle que você tem. Então, toda essa análise quando você coloca para uma rede, né? Então você dá para ver se funciona ou não funciona, né? E esse tipo de resultados que dá para mostrar quando você implementa uma análise de controle. Essa aqui análise de controle é simplesmente monitorando o transformador, sem as tensões. E o que vemos aqui em vermelho é sem controle, então o OpenDCC vai pegar os carros, e os carros não estão sendo controlados, e vai sobrecarregar o transformadorzinho que é de 500 kVA, vai sobrecarregar. Mas se a gente fizer o controle, nesse caso o controle de cada minuto, então o que vocês veem é que, bom, estamos desligando os carros quando tem problema, e, bom, aqui são mais de 350 consumidores, ou seja, 350 carros, porque tem 100% de penetração, e aí a gente desliga, religa, como seja necessário, né? Ou desliga, mas tem mais carros que estão chegando, né? Então você tem que desligar outros carros. E o controle funciona, né? Porque está mantendo aí o transformadorzinho sem ser sobrecarregado. Talvez 1% por aí, mas não, nada complicado. Enquanto as tensões, sem controle, tem muito problema, e com controle, dado que a gente está diminuindo a carga por causa do controle do transformador, bom, as tensões também melhoram, mas nesse caso, nesse slide, a gente não está controlando por causa das tensões, mas dá para fazer isso também.
O que acontece com os carros, logicamente, vamos puxar os carros para que sejam carregados mais tarde, né? Isso que vai acontecer. Agora, as pessoas vão gostar disso? Bom, essa é uma outra questão. A gente está falando do OpenDC, senão se as pessoas vão gostar de carro ser desligado. E, logicamente, porque você agora sabe quanto que está demorando el, eh, a novo carregamento dos carros que estão sendo controlados, você pode também criar índices. Nesse caso, esse índice aqui que estou mostrando é simplesmente um índice que diz quanto mais tempo você termina precisando para carregar no momento que existe esse tipo de controle. Isso que é importante, porque, afinal das contas, análise de recursos distribuídos não é simplesmente como é que as redes vão conseguir manejar as tensões e os impactos no transformador. Não, também, se a gente vai controlar os recursos distribuídos, a gente tem que pensar que são pessoas que têm esses recursos distribuídos, né? Então, o carro, afinal das contas, né, tem que ter um certo carregamento. Meu painel fotovoltaico, afinal das contas, eu quero ter geração elétrica. A minha bateria, afinal das contas, eu quero utilizar à noite. E assim diminuir minha conta de eletricidade. Então, a gente tem que quantificar os impactos dos usuários também. Enfim, vamos finalizar aqui com esse último projeto, que já é com Melbourne. Esse é um projeto que começou com o Kyriakos e depois agora está com o Michael. O projeto mais de parte doutoral do Kyriakos, mas com o Michael a gente está mudando e adaptando também para um projeto muito grande aqui em Victoria, na Austrália, que chama Edge. Aí o website está tudo, ResearchGate, e alguns papers que a gente está começando a publicar. E, bom, logicamente ele está utilizando a OpenDCS. Agora, é OpenDCS para optimização? Não, não é, logicamente. OpenDCS é para fluxo de potência, análise de carga, harmônicos, etc. OpenDCS não faz otimização. Então, o que você está apresentando, Nando? Bom, otimização é simplesmente uma metodologia para controlar, correto? O que apresentei com os carros elétricos, essa metodologia, esse código que vai ter que ser implementado no MATLAB, é simplesmente código que estava seguindo regras, correto? Se acontecer isso, faz isso, se acontecer isso, faz isso. Essas regras podem ser heurísticas, regras, podem ser regras um pouco mais avançadas, ou podem ser regras que simplesmente são formuladas como um problema de otimização. Beleza? Então, para que eu utilizo o OpenDCS? Bom, similar ao projeto que acabei de apresentar com os carros elétricos, você tem que implementar a solução de controle dessas regras ou da otimização na rede real, né? Para ver se funciona ou não. Então, o OpenDCS continua sendo utilizado, porque é aí que a gente vai ver se essas regras ou esses pontos ótimos de controle estão funcionando. OpenDCS é sua rede real. É por isso que, quando eu perguntei nos projetos que a gente utiliza OpenDCS, em todos. Por quê? Porque qualquer coisa que a gente quer fazer, não só análise de impactos, mas soluções que utilizam regras, soluções que utilizam otimização, você tem que acessar a rede real. Bom, a gente não tem uma rede real, mas o OpenDCS é sua rede real. Então, esse processo de as decisões baseadas em regras ou decisões baseadas em otimização é uma coisa separada, onde você faz essas decisões e depois passa o OpenDCS para acessar essas decisões, ok? Bom, vamos lá. Esse projeto aqui é sobre flexibilidade. Não tenho muito tempo para ir nos detalhes, que nos outros projetos, super rápido, para vocês verem simplesmente como é que o OpenDC está sendo utilizado. A ideia aqui é que, bom, já aqui na Austrália está acontecendo que, bom, as pessoas não só simplesmente têm painéis fotovoltaicos, mas também baterias. E com as baterias, tem empresas que chamam de agregadores, que vão e falam, posso utilizar tua bateria 2 vezes ao dia e brincar no mercado elétrico e eu passo para você uma graninha aí. Beleza. Então, os agregadores estão fazendo isso e estão fornecendo serviços para o operador do sistema. Em princípio, está tudo ótimo, não tem nada errado. O problema é que quando esse agregador faz muito isso,
o agregador não sabe que existe eles sabem, né? São engenheiros elétricos, alguns, mas eles não têm visibilidade, nem interesse também, em o que está acontecendo no transformadorzinho ou nas tensões. Ou seja, temos um problema onde os agregadores estão manejando todas as casinhas com as baterias, e quanto mais eles fazem isso, mais problemas podemos ver nas tensões e nas correntes também nas redes elétricas. Então, esse projeto realmente está tentando ver como é que a gente pode falar para os agregadores cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada meia hora, o que for, e falar para eles: você pode continuar fazendo o que está fazendo, mas você não passa de 5 quilowatts nessa casa, 6 quilowatts nessa casa, 10 quilowatts nessa casa. Qualquer seja o valor que seja adequado para que a rede não tenha problemas. Como é que você calcula esse valor? Então, aí que complica. Bom, a ideia aqui é fazer as interfaces similares ao que estava falando com os carros elétricos, mas a ideia é que, bom, no mundo real, você pegaria seus dados, né, do SCADA ou Smart Meters, você tem uma interface onde você manipula esses dados, e depois você mandaria esses dados também ao seu sistema de otimização, né? E depois o sistema de utilização tem os resultados, que são os pontos ótimos, né? Para ter as correspondentes ações de controle. E depois, com essa interface, você passa esses set points, né? Para a rede real. É a mesma coisa quando a gente implementa isso no OpenDCS. O OpenDCS é sua rede real. Representa, não a escala, os resultados do OpenDCS, né, depois do fluxo de potência, representa o escala, porque você pega esses dados para saber qual que está acontecendo na rede nesse momento. Esses dados vão nessa interface, essa interface é Python, nesse caso, e depois passa para a otimização. A otimização pega certos dados que o Python manda, a gente utiliza AMPS, embora a gente esteja utilizando bem mais Pyomo hoje em dia, e uma vez que você coloca na otimização, que precisa uma rede, logicamente, você vai utilizar um OPF, por exemplo, um Optimal Power Flow, e depois você pega esses resultados e depois passa através do Python para a sua escala, que seria OpenDCS, que depois vai fazer o fluxo de potência. Então, é assim como que funciona. Então, OpenDCS é utilizado para otimização? E não para resolver a otimização, mas OpenDCS para analisar se isso aqui funciona ou não. É sua rede real. E isso aí que é um problema que tenho muito grande com muitos projetos no mundo inteiro de pesquisa, de mestrados ou doutorados, que o pessoal só fica na otimização sem saber se realmente funciona ou não funciona na vida real, né? Então, no mínimo, você tem que implementar o OpenDCS para ver se a otimização funciona. Não, nada, mas a otimização se tem a rede, é ótima, né? Sim, é ótima, né? Mas é otimização para esse ponto. Você tem que passar esse ponto para o escada na vida real. Isso leva tempo. Se levar 1, 2, 3, 5 minutos, então já mudou a demanda, já mudou a geração. Esse ponto ótimo não vai ser mais ótimo, mas pode ser até bonzinho, mas não vai ser ótimo mais. Então, ver como é que funciona é importante. E isso também pode abrir outras oportunidades, não? Como aplicar forecasting, coisas estocásticas, o que for. Enfim, bom, já não tenho muito tempo, então vou aqui ir mais rápido. A gente implementou essas ideias com otimização, OpenDC e tudo, com uma rede real aqui da Victoria. E a ideia nessa rede real é fazer com que cada dessas casinhas tenham fotovoltaicos e baterias e estejam participando no mercado. Não vou entrar em detalhes, estão os papers aí. E, bom, logicamente, dados são importantíssimos, não só a rede, mas a demanda das casinhas, os perfis de geração, e nesse caso, os preços também. Então, o que eu vou mostrar aqui é o que está acontecendo nesse caso, né? Se você colocar aqui 50%, ou seja, mais de 2.000 casas nessa rede com painéis fotovoltaicos, essa rede não vai ter grandes problemas, já foi manejada com os offload changers, então está tudo bem, 50% dá para aguentar, porque aqui estão os valores limites 1.1, 0.94 por unidade, que são os valores aqui que se utilizam para os consumidores monofásicos da baixa tensão, e na parte da utilização dos condutores da média tensão, não existe problema, grande problema, não existe problema, né? O que acontece se as pessoas
essas 2.000 casinhas com painéis fotovoltaicos agora colocam baterias. Esse OTS significa off the shelf, uma bateria normal. Essa bateria não faz grande diferença, não faz cair as tensões grande coisa, a utilização dos condutores na média tensão não baixa grande coisa, por quê? Porque a bateria cheia muito rápido. Tem outras apresentações e outros papers nessa área, não vou entrar muito em detalhe. O importante é o que acontece aqui. O que acontece se os agregadores começam a utilizar essas baterias para fazer dinheiro nesses pontos onde existem esses price spikes, né? Que acontece porque quando aqui na Austrália fica muito quente, é quando você precisa mais geração, porque está todo mundo utilizando ar-condicionado, né? Então, existem esses price spikes nesses momentos, que é o momento quando também existe geração fotovoltaica, porque, logicamente, é do dia, é um dia ensolarado, né? É verão. Mas se os agregadores começam a utilizar as baterias com esses preços, bom, o que vai acontecer é injeção não só dos geradores fotovoltaicos, mas injeção também das baterias, porque estão querendo ganhar grana. O problema é que essa injeção vai criar problemas que vai fazer com que a tensão e a utilização dos condutores da média passem dos limites. E isso aqui é um problema muito grande. Esse problema é 50% de penetração só? Não, o problema aumenta com mais penetrações. Então, é uma coisa que tem que ser analisada. E isso que a gente analisou com essa análise de otimização. Ou seja, a ideia é, não vou entrar em detalhes aqui, mas a ideia é, ok, então, você analisa a sua rede, cada 5 minutos, por exemplo, você pergunta aos agregadores, o que você vai fazer no mercado? Oh, vou fazer isso, vou injetar 4 aqui, 3 aqui, 2 aqui. Beleza. Antes de você injetar isso aí, deixa analisar. Eu faço o meu fluxo de potência. Fluxo de potência fala, tá tudo bem? Tudo bem, pode ir, agregador. Se o fluxo de potência fala, não tá tudo bem, temos problemas, aí você entra na otimização, você faz um fluxo de potência ótimo, com certas funções objetivos, para encontrar quais são os valores que cada ponto que o agregador está manejando, né, cada ponto das casinhas, pode fazer, qual é o valor limite para que assim a rede não tenha problema de tensão ou problema de congestionamento, mas ao mesmo tempo os agregadores possam injetar o que eles precisam de injetar, né, até certo ponto. Então, essa é a ideia. Não vou entrar em detalhes, vamos ver os resultados. E, se bem que esse aqui é um caso de estudo com 40%, porque é outro paper, primeiro era o problema, esse aqui é a solução, mas a ideia é similar. E o que está acontecendo aqui é que, bom, os problemas vão acontecer se não tiver esses limites de operação, mas com os limites de operação, a gente chega nos limites da rede, mas não sobrepassa. E essa é a ideia aqui, né? E é interessante, e para tudo isso a gente utilizou OpenDCs. Então, esses valores que a gente está plotando aqui das tensões, que são os 4.000 consumidores dessa rede, são valores que não vêm da otimização. São valores que vêm do OpenDCS, porque essa é a ideia. OpenDCS é tua rede real. Beleza, vou pular essa parte aqui e vamos concluir aqui a apresentação e ter um tempo aí para as perguntas. Vou concluir aí e responder ao André aí, que acabou de ver no chat. Bom, para concluir, o OpenDCS é uma ferramenta super flexível e bastante completa. A interface via da ComServer não é a melhor, mas funciona, beleza? Importante falar também que já existe o OpenDCS totalmente como uma livraria no Python. Não é oficial da EPRI, mas existe. O que faz com que você não precise do conserver. O que faz que o processo seja ainda bem mais rápido. Talvez vocês já ouviram disso no workshop. O OpenDCS não é simplesmente que é grátis, é open source, agora também está no Python como livraria. Não é simplesmente que dá para fazer fluxos desequilibrados. Não, isso aí muitos já fazem. O importante são todos esses modelos dos dispositivos que já estão no OpenDCS. O LTS, os transformadores, os switches, diferentes tipos de modelos de carga, os elementos também que dá para colocar, as baterias, todos os diferentes parâmetros que dá para mudar das baterias, os painéis fotovoltaicos. Não é perfeito. Nada é perfeito na vida. Mas é um dos mais sofisticados que existem no mundo. Agora,
Dá para utilizar o PDC para ser estudos de Smart Grid? Bom, a resposta é sim, isso que acabo de apresentar. Dá para fazer um dos estudos mais avançados no mundo. Pronto. Só para concluir, o futuro da distribuição é muito interessante. Então, se estão fazendo esse workshop aí organizado pelo capítulo estudantil da Unicamp, eu acredito que vocês já estão interessados na distribuição e acho que tem muita coisa para fazer, particularmente agora que temos todas as tecnologias que estão sendo adoptadas, né, para nas casas, nos negócios, nas companhias. Isso vai trazer muitos desafios que precisam de soluções inteligentes, que muitas vão vir de pesquisadores que nem vocês. Ou seja, é um futuro muito interessante na distribuição. Vou passar os slides para o André, bom, tem links para outras coisas, e simplesmente queria agradecer. Não dá para colocar a lista do meu time, porque esse aqui é trabalho que foi feito nos últimos 10 anos, envolve todo mundo, né? Desde o Alejandro, que apresentei, o Jairo, Costa Rica, o Michael, o Kyriakos, essas são pessoas que foram envolvidas nesses projetos especificamente, mas todo mundo contribuiu para o conhecimento que temos. E, bom, agradecer também as companhias que nos apoiaram e continuam apoiando-nos nesses projetos. Bom, Andrés, perguntas? Sim, obrigado pela apresentação, professor. Não sei se a parte, se gostaria de terminar a pergunta do Andrei com respecto à parte do SCADA. Ok, então se implementa os modelos da rede no OpenDCS, ou seja, para a escada e outro para... Não, 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 não. Bom, sim e não. É interessante a pergunta. Vamos ver aqui. Aqui. O OpenDCS é sua rede real, mas o PDCS está modelando, ou seja, você tem que implementar uma rede aí. Sim. Agora, Nando, como é que você está fazendo essa otimização? Se você faz fluxo de potência ótimo, quer dizer que tem uma rede. Correto. Ou seja, aqui na sua otimização, assumindo que você precisa da rede, né? Porque pode ser uma otimização que não precisa da rede também. Mas nesse caso, se for um fluxo de potência ótimo, logicamente você precisa da rede. Ou seja, sim, tem duas redes aqui. A rede para o OpenDCS e a rede para a otimização. Mas não que o OpenDCS tenha duas redes. Não, o OpenDCS é uma só, a rede da OpenDC, e tem a rede para a otimização. Quando eu falo escada, porque, ao final das contas, o OpenDCS, o que importa do OpenDCS são os resultados, né? Os resultados são as tensões, os fluxos, etc. Por isso que eu chamo de esse é o escada, né? Mas o escada, o que é? O escada está trazendo os valores que estão sendo monitorados na rede, né? Então, aí que está essa analogia que estou colocando. Mas o OpenDCS não tem duas redes. É uma rede para o OpenDCS que produz os resultados, que depois vão no seu escada virtual, né, que são os resultados do OpenDCS, e depois existe uma rede também na otimização. Pronto, respondi. Ok, perfecto, muito obrigado. Bem interessante isso da livreria em Python de OpenDCS, eu não sabia. Eu estava um pouquinho afastado e vim retomar a questão de OpenDCS para o workshop. Inclusive a interface gráfica do OpenDCS-G ainda não explorei muito. Interface gráfica é terrível. É melhor do que é melhor do que tinha antes, né? Mas eu pessoalmente, eu acho que existe muito valor na interface gráfica num aspecto educativo, ok? Mas em pesquisa, não, você não precisa ver o que está acontecendo com o PDCs. Não ajuda. Você vai utilizar coisas mais sofisticadas que no Python ou MATLAB. MATLAB é meio lerdo, né? Meio lento, não gosto. Python é bem mais rápido. Então, você não precisa de uma interface gráfica da rede. Você pode fazer os gráficos com Python nas livrarias, né? Se você tiver as coordenadas da rede e tal, você pode fazer coisa muito interessante, né? Certo. Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta, se não ia solicitar, por favor, lembrem de preencher o formulário. E alguma outra pergunta, pessoal? Se não, daríamos por encerrada a atividade. Sim, Lucas, é verdade. Esse aí é o PIDSS, a biblioteca, é verdade. Esse aí, vocês podem fazer no Google, né? Python OpenDSS Library, vocês vão achar.
não é uma livraria que o Epris fala é nossa livraria, não é, mas é uma livraria bem feita. E funciona muito bem. Eu acho que o único detalhe que eu vou falar com essa livraria que não é feita pela EPRI é que os modelos ou as correções, porque o EPRI sempre está corrigindo certas pequenas coisinhas ou implementando coisas novas. Essa livraria nunca vai estar tão atualizada que nem o OpenDCS da EPRI, né? Mas se você utiliza coisa relativamente simples, então essa livraria vai ser perfeita. Certo. Acho que Uh, podemos ficar por aí. Não sei se o senhor tem mais algum outro comentário. Eu tenho uma pergunta aí do Lucas na parte de considerar que recarga rápida no componente dos usuários de veículos elétricos. Bom, a rápida, eu acho que você está se referindo com o nível 2, a não ser que você esteja falando a pergunta é relativa aos carros elétricos. Nos carros elétricos temos nível 1, que se a tensão é 230 volts, que nem aqui na Austrália, a demanda vai ser de 3,7 kW, porque até 10, 15 amperes. Nível 2, que é até uns 32 amperes, ou seja, com 230 volts, vai ser uns 7,4 quilowatts. E depois temos os nível 3, que são os DC, que podem ser até tranquilamente 50 quilowatts por ponto de carga, que esses são carregamentos super rápido. Esse carregamento super rápido não vai acontecer em casas. Não, não, impossível, porque as casas que normalmente a gente coloca para quê? No mais do que uns 16 amperes. Então, quer dizer que esse carregamento rápido vai acontecer em pontos muito específicos nas cidades, pode ser perto das casas, mas não vai ser nas casas. O nível 1 e nível 2, sim, vai acontecer e já está acontecendo. E o nível 2 é bastante, né? Não é pouco, não. 32 amperes é coisa. Mas é uma coisa que pode ser modelada assim com o OpenDCS e com as casas. Tá? Então, o que estou falando com os níveis é importante porque tem coisa que dá para modelar com as casas, como recursos distribuídos, tem outros que não é para modelar com as casas, né? Para modelar de uma maneira diferente, mas com um ponto de carga conectado à média tensão, por exemplo. A gente está tendo um projeto que chama Electric Vehicle Integration e a gente está fazendo essas análises no momento, exatamente, e utilizando o OpenDCS também, com todos esses aspectos, Lucas. Isso, um eletroposto, sim, isso aí. O Alexandre está mencionando terá um problema de tensão, mas por outro lado, a injeção de corrente, quando o carregamento de carro, aumentará o consumo do cliente, mencionando as resistências concessionárias. Bom, sim, detalhe, Alexandre, no contexto do Brasil, as concessionárias no Brasil são as empresas que também vendem energia elétrica para vocês. Aqui na Austrália e na Europa, não, a empresa elétrica só maneja as redes. Ou seja, eles não têm interesse nenhum na parte energética. Eles só têm interesse em fazer com que a rede funcione como é para funcionar, né? E investindo como o regulador deixa eles investirem também. Tem que ser de uma maneira bastante eficiente. Então, depende muito do contexto, né? Falar que carro elétrico vai beneficiar as concessionárias vai depender muito do contexto que está falando da parte do mundo. Alguma outra pergunta? Eu acho que podemos ficar por aqui. Tudo bem? Beleza. Bom, muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, Andrés, o pessoal do capítulo estudantil aí do PES e continuem o trabalho voluntário. Muito bom. Não, muito obrigado, professor. Excelente apresentação. Lucas, se você tem interesse mais para frente, bom, não sei se o professor gostaria de deixar algum contato para... No contato, meu e-mail, você escolhe colocar no Google, você vai achar todos os meus e-mails e tal. Tá aí o contato. Bom, isso sim é verdade. Tranquilo. Vai encontrar todos os contatos do Nando. Ele sempre é bem atencioso para responder o correio eletrônico.
Bom, gente, muito obrigado pela presença. Fiquem à vontade de entrar em contato com qualquer pessoal do ramo, caso que vocês também tenham interesse em participar e organizar esse tipo de atividades. E isso seria por hoje. Muito obrigado, gente. Até mais. Até mais. Ok, muito obrigado aí.